Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2, e depois que nós pensássemos em 3 questões tiradas desse texto. O texto diz assim, Efésios, capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que costuma ter referenciais, modelos e padrões a serem seguidos? Esse texto nos mostra que nós devemos ser imitador do próprio Deus. E a pergunta que eu faço é, como ser um imitador do Senhor a quem nós nunca vimos pessoalmente? Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia fala que Jesus é a expressão exata do ser do nosso Deus. Então, quando nós pensamos e ouvimos Paulo dizendo, vocês devem ser imitadores do Senhor, nós precisamos olhar para a vida de Jesus, examinar o estilo de vida que Jesus viveu e sim, ter Jesus como um padrão de vida. Certamente, se nós tivermos Jesus como um padrão, como um modelo a ser seguido, nós iremos sim estar seguindo o próprio Deus, porque Jesus é Deus encarnado. Então nós podemos olhar para Jesus e conhecer o nosso Pai, conhecer a Deus a quem Paulo pregava nesse texto. Mas há também uma segunda pergunta a ser feita. Por que eu devo ser um seguidor de Jesus? Eu gosto muito de pensar sobre o amor de Jesus. E sempre que eu penso no amor de Jesus por nós, o meu coração se enche de alegria. Mas algo que poucas vezes nos vem à memória quando nós falamos acerca do amor de Jesus, é que o amor de Jesus, além de ser um amor muito constrangedor, é também um amor que nos traz responsabilidades. Paulo vai dizer assim, na segunda metade do versículo 1, como filhos amados. Uma vez que nós entendemos o quão amado nós somos pelo nosso Deus, uma resposta que nós devemos dar a esse amor constrangedor é de olhar para Jesus como modelo a ser seguido e passar toda a nossa vida tentando seguir os passos do próprio Jesus. É por esta razão que nós devemos seguir a Jesus, porque Ele nos ama e esse amor deve nos tornar responsáveis. Como diz uma canção muito antiga, pregadores de rosa, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas também a justiça. E nós devemos, encorajados por esse amor, ter Jesus como nosso mestre, como nosso referencial. Mas para nós terminarmos, em quais situações essa imitação, essa conduta é revelada na nossa vida? Talvez você deve estar pensando, poxa, como Jesus se perdeu dos seus pais com 13 anos e foi ao templo, eu imito Jesus estando na igreja todo domingo. Isso é muito legal, joia, bacana. Mas quando nós continuamos lendo o texto de Efésios capítulo 5, o capítulo 6 também, nós vemos que essa demonstração, essa imitação do próprio Cristo na nossa vida para com o Senhor é demonstrada nos relacionamentos em que nós construímos no dia a dia. A maneira em que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. Quando nós olhamos para o texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso 3 e 4, Paulo vai falar acerca do convívio. E Paulo vai dizer que não deve sair da nossa boca palavras torpes. E eu diria para você que essa expressão, essa imitação é revelada nos nossos relacionamentos diários. Essa imitação da nossa parte é expressada também na maneira em que nós tratamos o nosso cônjuge. Neste mesmo capítulo, Paulo vai trabalhar o assunto do contexto familiar, que fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve se submeter ao seu marido. E quando nós colocamos essas coisas em prática, nós estamos então nos tornando melhores imitadores do Senhor. Ainda continuando nesse texto, Paulo vai falar acerca da criação de filhos. Paulo vai falar que um escravo deve servir ao seu senhor, e o seu senhor deve cuidar do seu escravo, entendendo que ele tem um senhor acima dele. Então é nesses relacionamentos, no dia a dia, em que nós demonstramos o quanto estamos tão perto ou estamos tão longe do Senhor. Eu quero encerrar para você fazendo essa pergunta. Você tem sido imitador de Cristo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.